Bom, a partir dos anos 90, surgiu a nova geração, uma nova geração de músicos brasileiros, aí rompendo definitivamente com aquela separação entre música erudita, música popular, né? Músicos com grandes virtuosos nos seus instrumentos, ou em vários instrumentos, compositores, arranjadores, e um desses músicos completos é o nosso entrevistado de hoje, que é o André Memária. André, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aliás, quando eu vejo a sua produção, não sei como que você arruma tempo para dormir também, viu? Porque é uma coisa impressionante mesmo. Eu estava dando uma lida na sua biografia, você é de Niterói. Por que eu achei que você era de Ribeirão? É porque eu fui para Ribeirão Preto com 3 meses de idade, então eu realmente, de carioca, tenho só a certidão de nascimento. Minha família é toda paulista e do interior paulista, né? Eu cresci em Ribeirão até, eu morei lá até os 17 anos de idade, então é por isso. Tá. A sua mãe me contou uma vez aí que você ganhou um piano e sozinho começou a se desenvolver no piano. Como é que foi esse namoro inicial com o piano? Na verdade, o piano entra na minha vida antes da vida, né? Basicamente, minha mãe começou a me dar a luz no banquinho do piano, né? Então, o piano já existia em casa, o piano tinha sido um presente que meu pai havia dado a ela quando soube da gravidez, né? Então, era o sonho da vida dela, era o piano, e de modo que quando ele soube da gravidez, deu o piano para ela em Niterói, né, onde ele estava morando a trabalho. Ele parabenizou, né, e comemorou a situação toda e deu o piano para ela e, consequentemente, para mim, porque eu basicamente nasci no banquinho do piano, né? Olha só. Então, o piano entra na minha vida de um modo que é difícil até dizer quando foi, né? Porque eu já devia ouvir na barriga dela, então... E o piano existiu na minha vida desde o dia 1, né? Desde que eu cheguei em casa do hospital, já tinha piano em casa. E em Ribeirão, você teve professores ou teve um desenvolvimento sozinho aí? Tive professores, tive também um desenvolvimento muito autodidata, de pesquisa sozinho. E, na verdade, com os professores de música clássica, sempre houve este dilema, né, do improvisador, que eu sempre fui, que eu sempre tive esse impulso natural. E isso não era uma coisa bem vista no mundo da música clássica e tal, porque é uma coisa que para eles não tem utilidade. E, na verdade, foi o que me forjou como músico criativo e compositor, foi justamente as horas e horas de improvisação inúteis no piano. O Ribeirão tinha um grande pianista, não sei se chegou a pegar, que era o João Viviani. O Viviani, sim, eu lembro quando ele faleceu, inclusive. Eu lembro. Eu era muito novo, mas ele já era uma figura importante na cidade, né? Uma coisa... Como? Eu, muito novinho, tocava com os músicos mais experientes, né? Eu, com 12, 13 anos, tocava com essa geração aí do João Viviani, da turma dos músicos lá de Ribeirão, que já estavam na ativa, né? Uma coisa que me chama muita atenção em você e no Yamandu é a capacidade de improviso de acordo com o espírito de cada música. Como é que... Quer dizer, a sua formação, obviamente, tinha bossa nova, tinha o samba, tinha o jazz. Como é que foi essa... Porque você pega um samba e faz um arranjo de acordo com aquele espírito. Você tem um sotaque para cada tipo de música. E como é que foi esse desenvolvimento aí em Ribeirão? Pois é, Luiz, eu acho que o fato de eu estar exposto a uma gama muito ampla de músicas em casa, sem os rótulos, né? Quer dizer, eu ouvia de Vivaldi a Pixinguinha, passando por Duke Ellington ao Milton Nascimento, e é claro, Elis Regina era a deusa que reinava em casa, tinha sempre a música da Elis, então aí eu conhecia a música do Clube da Esquina, assinava nas bancas de jornal naquela época aqueles bolachões de vinil de música clássica, né? Então, todo final de semana chegava um fascículo de música clássica. Então, eu sempre tive o combustível musical, para o meu inconsciente musical, foi muito variado. Então, eu acho que quando eu toco um samba, ou uma música barroca, ou uma canção, ou um tema de jazz,
tudo que eu escutei na vida e tudo que eu absorvi acaba sendo misturado nesse inconsciente musical, e é isso que eu boto para fora, né? No fundo, o que eu boto para fora acho que é uma grande miscigenação musical que acontece naturalmente, porque a minha natureza e a forma como eu fui formado, né? Como eu aprendi a amar a música foi através dos encontros, né? E não através dos rótulos. E isso acho que se reflete na forma como eu faço e penso a música. E o piano clássico você estudou, continuou estudando também aí até quando? Então, a minha formação foi toda misturada e tudo ao mesmo tempo, como eu estava dizendo, assim, o meu pai comprava na banca de jornal bolachões de música clássica, em casa minha mãe ouvia Elis Regina o dia todo, tinha de Duke Ellington a Milton Nascimento, então eu sempre absorvi a música toda sem os rótulos e de uma forma muito orgânica e muito bonita no ambiente afetivo de casa, né? E agora eu fiz um estudo de música clássica no piano muito fragmentado, porque justamente as professoras, elas tinham esse conceito de que o improviso não é algo bem-vindo no estudo de música clássica, de piano, de modo que isso era um conflito insolúvel para mim, porque eu tinha um impulso absolutamente incontrolável para improvisar, que foi o que me gestou como compositor, como músico criativo que eu sou, né? Então, esse estudo foi bastante entrecortado, né? Mas foi o suficiente para eu ter contato com a obra de grandes mestres, principalmente a música de Bach, que faz parte da minha vida desde da pré-adolescência e nunca mais me deixou. Tá. Um dos seus trabalhos que me chamou atenção inicialmente foi uma parceria que você fez com o Sérgio Santos. Como é que é essa geração que surge nesse período aí? Bom, eu trabalho com o Sérgio Santos já desde o primeiro álbum que ele fez para Biscoito Fino, em 2000, né, que é o Áfrico. Isso. E a gente tem uma parceria bastante próxima, sempre participei dos álbuns dele, a gente também tem um álbum juntos, meu e dele com o Chico Pinheiro, que se chama Tris, né, onde a gente compõe, inclusive, a 6 mãos, né, que é uma coisa bastante difícil e inusitada. Todos os músicos que foram escolhidos casaram tão bem e entenderam de bate-pronto o projeto. Mas o Sérgio justamente representa uma linhagem de composição e de pensamento musical brasileiro que me é muito cara, que essa coisa da melódico-harmônica muito, muito evoluída e pensada e casada com uma letra condizente, né? Então eu acho que é um compositor que eu me sinto bastante próximo, assim, bastante vizinho. O que é? Dá para dizer que vocês são os filhos de Egberto Gismonti e outros aí, essa escola mais sofisticada que o Gismonti exerceu uma influência na sua formação? É difícil eleger assim, um pai musical único. Eu acho que o Gismonti claro que é uma figura central na minha formação e inclusive eu sempre menciono o episódio que foi assistir o programa Ensaio, dirigido pelo saudoso Fernando Faro, do Gismonti, que me inspirou assim a
a realmente dar aquele clique de, pô, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ser músico, eu quero ter essa relação com o instrumento, com o espaço e com o discurso musical. Né? Então eu via ele passar do violão para o piano e falar e contar a história do tio, da banda, do coreto. E o Gismonti também é filho de italiano com libanês, né? Com árabe. Exatamente essa mesma caçarola étnica que eu venho também, né? De mãe ítalo-portuguesa com pai sírio-libanês. Então, assim, eu me conecto. Mas é claro que eu acho que é uma grande linha, né? A música, na verdade, a gente fala de pessoas que revolucionam, que fazem rupturas, mas na verdade, se você vai observar a história da música, é uma linha em que se passa muito a bola de uma geração para outra, né? Então, eu acho que muitas vezes se faz esse artifício da revolução e tal, mas a música Gismonti vem, se você for olhar, da Tia Amélia, do Nazaré, enfim, eu acho que nós temos uma grande linha de pensamento musical, e eu, claro, me sinto filho e filha, ou o que quer que seja, descendente de uma grande linha. Eu acho que eu me sinto muito filho de uma tradição, que é uma tradição complexa, não é nem uma tradição popular, nem erudita, eu acho que é uma tradição de mistura e uma tradição de miscigenação. Aliás, se for pegar as linhagens árabes aí, você tem João Bosco, Sérgio Ricardo, realmente é uma raça bastante musical aí. Agora, quando você envereda pelas composições clássicas, cada qual tem o seu formato, tem as formas que têm que ser seguidas aí. De onde que vem esse seu conhecimento? Vem também do estudo em casa, também, das diversas peças eruditas que você propôs? Eu sempre fui muito estudioso, né? Isso é uma coisa que meu pai imprimiu na minha formação, meu pai recentemente falecido, de muita seriedade, de estudo, de aquela coisa ora et labora, né? Reza, trabalha, aquela coisa me deu essa coisa muito séria ele construiu para mim uma edícula no fundo de casa, e eu chegava da escola e passava 8, 10 horas compondo, estudando, compunha diariamente, gravava em fitas cassete a minha evolução, meus estudos, então eu tenho esse apreço pelo estudo da linguagem e de linguagens variadas. Então, a composição e orquestração eu sou autodidata, né? Então, esse trabalho que eu tenho todo de escrever para orquestra, de fazer arranjos, isso é algo que eu desenvolvi sozinho, estudando a obra de grandes mestres, principalmente quando eu cheguei aqui em São Paulo para estudar na USP, né? Que eu cheguei para estudar piano erudito, e passava assim, madrugadas e madrugadas com obras clássicas e fundamentais da história da música, ouvindo com fone, lendo a partitura, analisando, e essa foi para mim a grande escola de composição e orquestração que eu tive, e claro, ao piano também estudando obras de toda o cânone europeu, e também naturalmente sempre o jazz e a canção brasileira, que sempre me norteou, né, sempre me deu uma luz, um caminho, né? Então
sempre apaixonado pelo Clube da Esquina, através da voz de Elis Regina, toda a escola jobiniana, que é, para mim, um manancial de música inesgotável, e, claro, do choro e tudo. Então, eu tenho essa confluência de estudos em vários ambientes musicais, mas, no fundo, acho que o que eu venho trazer é justamente o que eu aprendi do encontro das linguagens e não dos clubes e dos nichos, né? Eu acho que é mais do encontro do que das fronteiras. Tá. Meu Mário, eu vi as suas manifestações aí sobre a morte do seu pai e tudo. O seu pai, o trabalho dele, o que era? Além, digamos, desse compromisso com o trabalho, que acho que é um pouco inerente ao árabe libanês, como é que se dava essa influência dele sobre você? Meu pai teve uma origem humilde, né? Começou como office boy, inclusive trabalhava na siderúrgica Heine, né? Do pai do Francis Heine, por isso até eu nasci no Rio de Janeiro, foi daí que veio. Meu pai foi subindo na carreira e se tornou uma pessoa lá dentro, né? Com uma função, e ele realmente tem essa coisa da seriedade, da honestidade, aquela coisa bem rigorosa árabe, né, do lado da minha mãe, que é a pessoa da música, né, minha mãe é muito mais essa coisa da boemia, da arte italiana, né, e essa coisa do canto. Ao mesmo tempo, meu pai é filho de um árabe que trouxe da Síria um alaúde lindíssimo. Olha só, rapaz. Que mora comigo hoje. Essa águia aqui deve ter uns 200 anos de idade, porque eles vieram para o Brasil no início do século XX, e esse alaúde já existia, né? Então a música também existia ali, de alguma maneira, em uma outra cultura, que não é a cultura brasileira, nem latina, né? Dizem que meu avô Aref Memari gostava de improvisar poesias em árabe se acompanhando no alaúde. Existe esse tom fabulatório no árabe que eu aprecio muito, que eu adoro, que eu acho que tem a ver com a minha música também, de contar história através da música. Mas é isso, assim, eu realmente gosto de homenagear esse aspecto do meu pai, porque ele realmente imprimiu em mim um negócio indelével, um negócio que faz parte da minha essência, que é dessa seriedade do estudo, de trabalhar né, num país que muitas vezes preza mais a malandragem, o jeitinho, o marketing. O marketing. Eu sou exatamente o oposto. Eu sou o cara que só vai assim, na minha cabeça, se a música é boa, vai dar tudo certo. Se eu estou trabalhando bem, vai dar tudo certo. A gente sabe que não é bem assim, que tem outros. A gente vai ficando velhinho, assim, vai ficando com a barba prateada e vai vendo que o mercado funciona de outra maneira e tal, mas a gente, é uma coisa que eu não tenho mais como mudar. Eu estou com 44 anos. E isso certamente vem muito da formação que vem do meu pai. Meu Mário, a USP, você falou da USP, foi a Escola de Comunicações e Artes que você está falando? Isso, eu fiz ECA, eu fiz departamento de música, entrei em 95, foi quando eu me mudei para São Paulo, capital, eu morava no interior até então, em Ribeirão Preto. Entrei inicialmente no curso de composição e depois me transferi para o piano erudito. Só que eu já, chegando a São Paulo, já fui absorvido pelo meio musical paulista, porque eu já tinha muito contato com o maestro Gil Jardim, que trabalhava com Gismonte, trabalhava com Milton, com Naná Vasconcelos, com todos esses grandes nomes, e eu era assistente meio dele e ajudava ele nas produções e tal. E assim eu comecei já, logo no primeiro ano de São Paulo, já comecei a tocar com Proveta, com Toninho Carrasqueira, com essa turma da pesada, assim, né? Então eu cheguei no Preto para a USP, porém cheguei muito mais para São Paulo do que para qualquer outra coisa, né? Bom, você falou de dois craques aí. O que era esse ambiente musical em São Paulo? Porque teve algumas escolas musicais que surgiram nesse período, algumas mais rápidas, mas pelo que você citou aí, era aquele pessoal que fazia o meio-campo fantástico entre popular e erudito, aí, Carrasqueira. Eu não sei, eu nem gosto eu nem sei muito bem o que quer dizer o popular erudito nesse lugar, porque quando a excelência musical se mostra, o rótulo não presta, né? A verdade é que o rótulo funciona para uma coisa mediana para baixo. Quando você pega um cara como o Proveta, como o Radamés, como o Pixinguinha, como o Stravinsky, como o Jobim,
chega uma hora que você fala é popular, e você fala, daí você não começa a entender mais o vínculo da palavra com a arte, porque ela não representa mais, né? O próprio Gismonte, o próprio Nazaré, o próprio Hermeto e tantos outros, Luiz Essa, sei lá. Eu acho que essas pessoas transcendem pela excelência, né? Então, eu fui muito cedo colocado num ambiente desse, e já reconhecido, né, como um talento e tal, as pessoas, chegou um moleque do interior aí, que, puxa, sabe das coisas, é estudioso, e aí eu era aquele, né, repartia o cabelo com pente Flamengo, não saía para balada na USP, não ia no centro acadêmico, não bebia, nada, era assim, trabalhava, estudava, e realmente foi um investimento que eu fiz em mim, né, nessa época de formação muito importante, porque em Ribeirão, na era pré-internet, eu não tinha esse material de estudo que tinha na ECA. Então, quando eu cheguei na ECA, eu caí num mar de partitura, de gravação, que foi um negócio impressionantemente importante para mim, porque eu encontrei aquela música que eu ouvia, mas não sabia como é que escrevia. Aí, então, eu estudei todo Mahler, todo Monteverdi, todo Stravinsky, e aí foi uma grande formação para mim. Ainda estava lá o Olivier Toni, não? Sim, foi o Tony foi meu professor. O Regis Duprat. Regis Duprat, o próprio Gil Jardim, né, com quem eu tinha tido contato em Campos do Jordão antes, quando ele levou o Moacir Santos para Campos. Foi um grande encontro para mim, que mudou minha vida também, com o maestro Moacir Santos, em Campos do Jordão, em 94. E quando o Gil me conheceu lá em Campos, com o Roberto Sion, que é uma figura também muito importante na minha formação, o Sion e Gil começaram a tramar coisas para mim em São Paulo. Se você vier para a USP ano que vem, a gente vai fazer coisas e tal. Então eu prestei Unicamp, prestei USP, passei nas duas muito bem. Tinha na Unicamp uma figura apaixonante e maravilhosa, que é o Almeida Prado, que eu adoraria ter tido mais contato com ele, mas eu optei por vir a São Paulo, pelo ambiente musical de São Paulo e por ser uma grande metrópole. E o fato de Ribeirão para Campinas não é uma grande mudança, né? Então, de Ribeirão para São Paulo, realmente foi uma grande mudança de vida para mim. Memória, fala um pouquinho do Moacir Santos, porque a influência do Moacir Santos é tão ampla, tão abrangente aí sobre várias gerações. O que era a magia do Moacir Santos? Né, cara, o Moacir, ele é um cara que, se a gente fala de Rumpilés hoje, se a gente fala de toda essa procura pela identidade da música afro-brasileira, se a gente procura saber das claves africanas, como é que elas chegaram no samba, na bossa nova, a gente tem que passar pelo Moacir. O Moacir é um visionário, é um grande maestro, uma figura de rara bondade, um anjo que passou por aqui. Eu lembro muito do Moacir, muitas vezes em Campos do Jordão, naquele frio, né, ele com um casaco maior do que ele, assim, mostrando os manuscritos a lápis das suas obras-primas, a Coisa, número 2, tudo a lápis, assim. Eu falo, meu Deus do céu, ele está com os manuscritos. Se um clarão lilás te banhar de luz, não te acanhes não, sou eu. Se uma estranha paz te vestir de azul, não te espantes não, sou eu. Se descer dos céus o dragão lunar, manda me chamar, pelo amor de Deus. Da quinta de Beethoven ali na minha frente, né? E um sujeito que muitas vezes não era nem o que ele falava, era a atitude dele que te passava toda uma história de vida. Então eu tenho uma lembrança muito carinhosa desses dias que eu passei com o Moacir em Campos do Jordão, e vendo as partituras dele, ouvindo as gravações, né? Ele também ouviu
ouviu uma marcha-rancho que eu tinha composto, gostou muito, ele comentou, eu me vejo deitado numa rede com a música. É um amor de pessoa, foi realmente um encontro que me nutriu como ser humano, né? Porque eu acho que existem grandes professores, pessoas que dominam a técnica, e tem pessoas que te influenciam por outros canais, e o Moacir foi essa pessoa, me influenciou por um canal, claro, musical, e do grande músico que ele era, mas também por um canal de humanismo, que eu acho que é isso, eu senti no Moacir o abraço da África, que é tudo que eu sempre amei na vida. Eu acho que se não fosse o aporte da África nas Américas, eu nem músico seria, porque realmente é um negócio que me move, me toca profundamente. E você mencionou um outro nome também, que foi um enorme sucesso no meio erudito aí, depois eu também esqueci, que é o Almeida Prado. Como é que foi o seu contato com a música do Almeida Prado? Bom, eu conheci o Almeida Prado sem saber da existência dele na Unicamp. Eu era um moleque de 17 anos prestando vestibular e ele estava na banca, né? E eu cheguei com filho do seu Chucre Memari, claro, cheguei com 2 livros de 500 páginas com as minhas composições que eu compunha todo dia, e o Almeida Prado falou: nossa, parece que tem um músico chegando aí. E aí ele, com um talento imenso dele, ele começou sacou que eu tinha uma coisa séria com a música, e de fato a música já era mais do que era religião para mim, era a minha vida, né? Então eu comecei a mostrar umas coisas para ele gostou muito, falou: nossa, essa tua música parece Alban Berg do começo, do sei o que. Daí nossa, ele conectou, né? O outro professor que estava do lado era meio ranzinza, daqueles que não... música popular, né? O que esse moleque está fazendo aqui? E era, claro, um cara muito mais medíocre. Mas o Almeida era um grande músico, e eu sinto não ter tido contato com ele, porque eu acho que teria sido importante para mim. Só que, como eu disse anteriormente, eu optei por vir a São Paulo por outros motivos, pelo meio musical, e realmente fez todo sentido, né? Porque em 97 eu já estava participando do mesmo evento no Sesc Pompeia com o Dori Caymmi, né, no projeto Arranjadores, coordenado pelo Gil Jardim. Tinha arranjo meu, Dori Caymmi, Radamés Niátoli, e eu tinha 19 anos. Quer dizer, tá brincando, rapaz? Você tem registro disso no YouTube? Tudo? Deve ter, era um arranjo de insensatez que eu fiz para aula de arranjo. Na USP, e já tinha ali o Tuti Moreno na bateria, que me falou: moleque, quando eu gravar um disco, você é meu pianista. Daí eu, com 20 anos, gravei com Proveta, com Rodolfo Streuter, com Tuti, o Forças d'Alma, e foi ali que eu conheci eles. Eu acho que isso não aconteceria se eu tivesse em berço esplêndido, em Barão Geraldo, no meio da natureza, estudando música clássica, num ambiente mais interiorano, né? Quer dizer, eu acho que então são as escolhas de vida que a gente faz e que se refletem em tudo que vem depois.
Mas o Almeida Prado é desses grandes músicos brasileiros que realmente faz muita falta, um grande compositor e um homem de grande coração, como o Moacir Santos. Como o Radamés. Para ser grande, tem que ser grande completo. Grande completo. Para mim, grande pela metade é metade. Mário, quando você vem para São Paulo, então, além da USP, você falou que não é de bar, não é de beber, mas tinha uma efervescência nos bares aqui em São Paulo bem interessante, aí, vários botecos com boa música. Inicialmente não frequentava, eu saía da USP, ia para casa estudar, passava madrugadas inteiras em claro, lendo partitura, miraculosamente não estraguei minha vista, mas eu era o principal cliente da máquina de Xerox da USP, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar as partituras originais, né? Sem chance. Eu vivia com R$100 por mês em São Paulo, né? Meu pai me dava uma mesada para pagar o bandejão e vamos embora. É isso aí, eu vim para São Paulo assim, de modo que eu realmente não frequentava a boemia. Eu sabia que tinha o Vou Vivendo, tinha os lugares da música, o Sanja, eu não ia. Eu comecei a frequentar um pouco depois, quando teve o tal do Prêmio Visa, né, em 98, aí eu caí um pouco na vida, assim, porque eu trabalhava em estúdio até então, no estúdio YB do Luca Raeli, né, que é outra grande pessoa na minha formação, que era sócio do Gil Jardim. Quando o Gil saiu, ele falou, bota o moleque como estagiário, eu entrei. Fiquei lá, comecei a me sustentar, fazer trilha sonora. E o Luca Raeli falou, olha, tem um prêmio aí que eu vou inscrever você tem que fazer esse prêmio. Porque eu nunca procuraria fazer isso, eu nunca iria me inscrever num prêmio, não tenho essa natureza. E aí ele me inscreveu e eu acabei, né, todo mundo sabe, eu acabei ganhando lá com Mas você tinha gravado algum CD antes do prêmio, ou o prêmio foi o primeiro? Moreno, o Forças d'Almas, o CD dele, e eu tinha feito um negócio promocional antes de canções japonesas e brasileiras para Ajinomoto, nesse estúdio que eu trabalhava, em 97. Né? Mas é isso, aí eu tive essa vitrine, né, com o Prêmio Visa, tocando lá no Cultura Artística, aí eu conheci umas pessoas, fiz amizades novas, comecei a tocar, né, entrou ali a própria figura do Pelão, se reaproximou de mim, né, que é primo da minha mãe, comecei a tocar em função da vitória no prêmio, e aí comecei a frequentar lá o filial, lá na Vila Madalena, mas mais com ambiente de conversa do que de tocar mesmo. Né? Tá. Aí e teve o Supremo, né? O Supremo Musical, eu tive ali uma boa atuação com o meu trio, a gente chegou a fazer bastante coisa por lá. O Supremo, quem que era o diretor artístico lá? Porque ele conseguiu marcar a época naquele período de São Paulo. Eu tinha muito contato com a Lúcia Rodrigues, né? Mas parece que tinha uma outra pessoa, falecida inclusive, que era responsável lá, mas eu gostava muito, eu tocava muito com o meu trio lá, com o Serginho, com o próprio Sérgio, a gente chegou a tocar, e foi um ambiente muito importante, assim, mas é o que eu te disse, antes disso eu era um menino do estudo e não me tiram da cadeira por nada. Mário, hoje para montar os arranjos, você tem os equipamentos e tudo aí que dá para sentir a combinação de sons e tudo. Os seus primeiros arranjos, como é que você fazia? Você imaginava aquelas composições de instrumentos e tudo, e depois ia testar? Como é que era o processo de composição de arranjos? Bom, eu sou da geração de 77, então o computador na minha vida entrou só depois dos 18, 19 anos, né? Então eu sou o cara que escrevi partitura, né? Eu tenho uma relação com a música escrita, né? Não sou como um músico que já começa no computador e fica no computador. Agora eu tenho essa relação com o piano, então muitas vezes eu começo a escrever um arranjo no piano, escrevo coisas básicas, testo, né, digamos, ideias, mas a gente escuta aqui, né? E antes de escutar no computador, eu realmente não dependo do computador. Se você me dá uma partitura orquestral, eu escuto a partitura orquestral lendo, né? Como quem lê um livro. Agora, isso é o que eu te falei, anos e anos de estudo,
né, décadas, eu diria até, para chegar aí. Agora, o computador ajuda muito, até porque hoje a gente tem que entregar tudo pronto, né? A partitura editada, bonitinha, com número de ensaio, não tem mais essa de passar para o copista e ele se vira, né? Os tempos são outros, mas eu comecei com a música escrita no papel, com muito orgulho, até hoje tenho um caderno de música espalhado pela casa inteira. Agora eu tenho também essa coisa do multi-instrumentista, né, Luiz? Então, sim, eu toco uma grande variedade de instrumentos, né? Orquestrais, né? Fagote, clarinete, flauta, violino, viola, cello, contrabaixo, trompa um pouquinho. Então eu tenho um conhecimento de causa, assim, de prático. Então eu sei como cada nota é digitada no instrumento, eu sei o que é problema, eu sei o que funciona melhor. Principalmente o fato de tocar cordas, né? A viola, no caso. Então isso para mim é mais importante até do que o computador toca depois, porque o computador toca tudo. Se você, Luiz Nassif, ligar um computador e bater na tecla, ele vai escrever e você vai dar para a orquestra, só que o computador toca, a orquestra não toca. Então, assim, não existe nada que o computador faça sozinho, né? Quer dizer, hoje em dia tem, mas não é a música que eu faço, nem que as pessoas que eu admiro fazem. Né? Você já fez alguma peça para laúde, não? Não, a laúde árabe não. Eu já toquei com músicos árabes, é bem interessante. Eu gosto muito, né, da coisa do quarto de tom, porque a nossa música ocidental tem 12 meios tons por oitava, e na música árabe tem às vezes 33, entendeu? Então é um negócio muito legal, assim, eu gosto muito. Estou muito apaixonado pelas músicas não ocidentais. Mário, nesse seu início de carreira, quais são os CDs marcantes assim, que te lançam para o universo mais público aí? Então, eu acho que esse do Tuti Moreno, que eu gravei com 20 anos na Bahia, foi a primeira vez que eu peguei um avião, né, em 1998. No mesmo ano eu ganhei o Prêmio Visa e gravei o Vencedores do Prêmio Visa, que é um disco muito louco e que reflete muito esse moleque que eu era, estudioso e doido e centrado na música. Eu gravei com o Célio Barros, né, e também ali já conheci o Sérgio Rezzi, que é um baterista que está comigo até hoje. E depois é isso, eu gravei com a Mônica Salmazo, aquele repertório do Heineken, foi por aí também no ano 2000. Lancei um disco muito diferente de tudo, que se chama Canto, que eu toco mais de 20 instrumentos, que eu gravei todo com um microfone no meu home studio em Moema, onde eu morava na época. Esse disco saiu pelo Núcleo Contemporâneo, também nessa época. E depois vem o Lácrime, né, que é um disco que eu tenho muito apreço também, que foi gravado com todo rigor audiófilo no ano de 2000. E são os discos importantes dessa fase aí que você menciona. A sua carreira internacional começa quando? 2005, no festival Spoleto Festival USA, em Charleston. Justamente o programador de lá, que até hoje é meu agente norte-americano, ele ouviu o Lácrime e se emocionou e me chamou. E a gente fez a estreia lá com o trio nos Estados Unidos em 2005. Nesse ano também já
Fui com a Joyce para o Japão, quando ela tocou com Dori Caymmi lá, né, todo esse circuito japonês, que para mim também foi muito importante. E aí a coisa segue, foi a partir daí. E as peças para a orquestra, você tem peças gravadas em quantos países aí? Porque eu vejo sempre notícia de todo lado aí de execução de suas peças. Não só orquestrais, né? Música de câmara mesmo. Essa suíte brasileira que eu escrevi para o Antônio Menezes, tocada no mundo inteiro. Tem a minha sonata para viola e piano, que foi indicada ao Grammy Latino também. Em música orquestral, também, né? Já tive lá algumas peças tocadas na França, nos Estados Unidos. E é isso, a gente... ser compositor é isso, a gente pode estar aqui tocando um show no Sesc Vila Mariana e alguém está tocando uma música sua na Estônia, né? Isso é muito legal. E com essa questão de lives e redes sociais, você chegou a montar contatos, parcerias com músicos de outros países aí para produções nesse período maluco da pandemia, não? Olha, eu fiz algumas coisas com pessoas de fora, assim, com gente de Nova York, gente com... Até no meu disco Música para uns Tempos de Cólera, a flautista gravou, né, em Madrid, uma flautista espanhola, Clara Gallardo, e foi essa coisa de pandemia. Mas eu fiz muito aqui, não só à distância, né, com
fazendo aquelas famosas divisões de telas, né, que a gente fez a exaustão. Eu fiz também muitos projetos importantes aí com a Mônica Salmazo. A gente gravou 3 vídeos de quarentena, gravamos um inteiro dedicado ao Milton Nascimento, que inclusive queremos muito que saia como disco, gravamos um sobre Dorival Caymmi que ainda não saiu, isso tudo no meu estúdio, né, que eu tenho na Serra da Cantareira, e que é o meu centro de produção audiovisual, né, porque eu aprendi agora a mexer com vídeo, editar vídeo, porque, enfim, é a linguagem do momento, parece que tem que estar vinculada à imagem, né? E aí eu também comprei equipamento, estudei para poder entregar ao meu público um negócio legal, com bom som, boa imagem, né? Já que a gente não tem os palcos e já está entrando no terceiro ano sem palco, né? Então é muito pesado. Que coisa, hein? Essa pandemia realmente. O que é? A gente fala muito em bolhas, a internet trazendo as bolhas. O que são essas bolhas dessa que você frequenta internacionalmente? Essa mistura de virtuosismo, de música sem fronteiras aí. Você tem muitos contatos, tem grupos, tem sites, tem grupos de discussão. Como é que é você nesse ambiente? Não, é meio um clube secreto aberto, porque não tem um site, não tem um grupo de WhatsApp, graças a Deus eu odeio o grupo de WhatsApp, mas tem músicos que a gente se conecta, né? Tem pessoas que têm esse pensamento musical, tem o Gabriele Mirabassi na Itália, com quem eu já gravei. Gravou com Ginga, aí tem o Martin Fontse na Holanda, que é um músico que trabalhou com o Lenine aqui, né? Nos Estados Unidos tem outra turma, até no Japão, né? Enfim, eu acho que tem vozes musicais que eu encontro paralelos, encontro ecos, né? Mas eu acho que não é algo que a gente queira dar um nome, porque é justamente o nome que é o problema. Então, numa época nos Estados Unidos, eles davam um nome, né, de third stream, né, para essa terceira corrente, mas isso também durou pouco, porque virou uma coisa. Quando vira uma corrente, já perde a complexidade.
Então, enquadrou, matou. Realmente, a nomenclatura binária está com os dias contados, né, Nassif? Até a gente vê aí na questão do sexo e tudo. É isso, a nomenclatura binária é burra, ela não dá conta. Então, quando as pessoas batem na tecla da nomenclatura binária, eu já dou aquela suspirada assim, porque eu falo, ela não escutou a música. E eu vou ter que explicar. E eu acho que a minha melhor explicação sempre para essa pergunta vem através da música, né? Muito mais do que falar. Então, quando eu boto a mão no piano e toco, aquela é a minha explicação, né? Para essa coisa. Até gozado esse do binário, eu fiz outro dia uma live com pessoas que conviveram com a Elza Soares, e os tradicionalistas indignados com a queda de qualidade dela, quando ela se rende a outros gêneros, que são os maiores momentos dela, que ela explode, né, de todo lado. É interessante esse negócio do enquadramento das pessoas. Mas o meio musical, independentemente de linhas e tudo, ele sofre hoje um problema de modelo de negócio, né? Porque os CDs foram para o vinagre, as plataformas remuneram pouco. Como é que está sendo a sobrevivência aí desse meio musical? Bom, eu falo por mim, né, Luiz? Eu não vou falar Você tem uns shows, apresentações no mundo inteiro aí, né? Mas que não estão acontecendo há 2 anos já, né? Sim, 3 anos, sim. sei lá. Se eu fiz 5 apresentações em 2 anos, é muito. E eu tocava 20 por mês. Quer dizer, então não tá. Eu me adaptei a um cenário que é o estúdio, muitas vezes trabalhando como produtor, engenheiro de som, né? Nem tocando às vezes, produzindo, gravando música de outros artistas, que eu gosto também de fazer. É uma coisa que eu estudei também, aprendi a fazer, engenharia de som. E compondo música sob encomenda, né, Luiz? No ano de 2020 eu compus muito, né? Assim, encomenda para orquestra, encomenda para músicos particulares, do Brasil e de fora do país também. E isso foi uma renda para mim, né? Porque os palcos não estão acontecendo. Não estão acontecendo, e 2022 ainda é um cenário bastante nebuloso nesse sentido, né? A gente espera que comece a clarear depois de abril, mas não se sabe, né? Então eu tenho perspectivas de fazer uma turnê na Rússia, na Áustria, mas é tudo na França, mas são coisas que ficam ainda em suspensão em função desse impasse de pandemia, de gente que não quer tomar vacina, que devem ser as mesmas pessoas que não gostam da Elza Soares não binária, quer dizer. Enfim, eu acho que resistência sempre existe, a resistência faz parte dessa dança, né? Dessa dança humana de ir para lugares, mas eu acho que são os visionários que empurram para outros lugares melhores, né? A Elza, que nos deixou há pouco tempo, é um caso. Eu acho que esses que a gente falou todos também, né? Agora, uma coisa que acontece hoje em dia, Mário, você tinha um mundo muito menor aí, por exemplo, nos anos 90, 2000, um mundo muito menor. Ou seja, um jovem talentoso era identificado facilmente. Hoje, com a internet, com a produção digital, você tem uma facilidade, uma quantidade maluca de produções, e ao mesmo tempo uma baita de uma dispersão que fica difícil localizar. Como é que se dá, digamos, a identificação dos talentos aí nesse caos aí que é a internet e a redes sociais e tudo mais? Quem são os talentos que você definiria aí de jovens aí que estão surgindo e que pouco aparecem? Eu prefiro falar sobre o sistema do que em vez de citar nomes, porque citar nomes fica chato e depois esquece. Tem muita gente boa, eu acho que o Brasil, por exemplo, nunca teve tanto instrumentista bom. Agora, existe essa cultura do exibicionismo nas redes, né, que muitas vezes esbarra em coisa chata de ligar uma câmera e ficar tocando um monte de nota. Quer dizer, isso é uma coisa inerente ao sistema operacional da rede, que quer que você emplaque, que você impressione nos primeiros 2 segundos. Se você não pegar atenção
A pessoa, em 2 segundos, ela vai passar para baixo, vai fazer o scroll, né? Que nem um cachorro, assim, na parede, que a gente ficou besta, né? Assim, de ficar passando para baixo. Eu acho isso muito ruim, porque eu sou um músico que eu preciso, por exemplo, às vezes de 20 minutos para passar uma mensagem. E eu coloco na rede piano solo de 20 minutos, eu coloco improvisos, porque eu acho que o meu público vai parar um tempo da sua vida para tentar entender o que eu quero dizer em mais de 2 segundos ou 3 segundos. Então, para mim, um efeito colateral muito ruim da rede social é o impacto. A pessoa tem que impactar. Isso é uma grande merda, né? Porque daí você tem que ser o lacrador, você tem que ser o cara raso, e muitas vezes grandes talentos caem nesse vício, nessa coisa inerente à própria plataforma social, digital. E então, eu acho que tem coisas muito boas do fato de estarmos conectados, mas também tem uns efeitos colaterais bem nocivos para a própria arte, né? Agora, eu acho que é um canal, é um instrumento. Você pode pegar um violão e tocar uma porcaria. Você pode pegar um violão e tocar um prelúdio de Villa-Lobos. Você pode tocar um choro. Você pode tocar desafinado. Quer dizer, a rede social é um instrumento. Agora, ela tem as suas regras, e essas regras muitas vezes são cruéis. Porque, né, tem quem paga para ter seguidor, tem quem é apelativo, isso, né? E realmente, como você falou, os formatos físicos, como o CD, por exemplo, eles estão, se não já minguaram, a pandemia veio para dar o golpe final, porque... Então, antes você tinha... Se você não tem mais... Como é que você vai fabricar CD? Né? Porque para nós era um mercado vender CD em show. Agora não tem show. Então não vale a pena, né? É que antes você tinha uma cadeia produtiva de divulgação. Você tinha a gravadora, que tinha lá os seus esquemas de divulgação, você tinha... Então, essa estrutura antiga também tem seus vícios nocivos, né? Sim, o jabá. Gravadoras, né? Tem que fazer o teste do sofá, tem que ser amigo de não sei quem, tem que coisas que meu pai me ensinou que não prestam. Tipo, seja honesto, trabalhe, seja bom no que você faz e tudo vai dar certo. Só que não é assim, né? A gente sabe que não é. Então, cada momento da história, da difusão musical, tem os seus vícios. A era do rádio tinha os seus vícios, né? A era do fonógrafo, a era da pianola, né? Nazaré vivia de vender partituras, né? Quer dizer, cada época tem as... Zequinha de Abreu. Sim, então assim, o digital é diferente, a época das grandes tubarões de gravadoras também é diferente, com seus vícios diferentes, que muitas vezes um músico como eu não teria a menor chance de chegar perto de um grande produtor. Então, mas vamos pegar um espaço que havia aí, que era os suplementos culturais dos jornais, que algumas décadas atrás aí identificavam talentos. Isso aí, sim. Os jornais hoje, eles ainda ecoam, digamos, esse mundo, perderam tudo, né? De forma alguma. Ou seja, estamos na era da banalização. Eu acho que, você é um grande cara que sabe melhor do que eu o que foi o jornalismo cultural no Brasil, a importância. Eu lembro que quando eu tocava uma eliminatória do Prêmio Visa, era a capa do Caderno 2, do Estadão. Aparecia, o pessoal lá em Ibirá, no interior, via, olha, o André Ricardo saiu no jornal, Estadão, não sei o quê, e o Mauro Dias falando horrores de mim, coisas lindas, né? O Mauro Dias, saudoso Mauro Dias, que era um grande entusiasmo do meu trabalho, e realmente existia uma força em você estar ali naquele espaço e fazia muita diferença, né? Isso foi mudando e sem dúvida a vitrine digital de Facebook e Instagram acabou substituindo isso, né? Quer dizer, as pessoas estão buscando informação muito mais em rede social do que em mídia impressa, ou mesmo mídia digital autorizada, digamos assim. A pessoa fala, o que escreveu o jornal tal, eu confio. Se o jornal falou que é ruim, eu não vou ver. Quer dizer, isso não tem mais. Realmente, talvez o New York Times, mas assim, eu acho que isso mudou de feição. Mudou de feição mesmo. Mas a gente está na era da banalização. E você está numa fronteira aí,
que é da música qualificada, da música cultivada e tudo. Como é que é o sentimento? Dá um sentimento de solidão muito grande aí, ou, digamos, o entorno permite montar resistências contra a solidão? Eu acho que você já perguntou e já deu a resposta, porque é deprimente, é triste, a gente sente solidão, a gente sente depressão, que é justamente a desconexão, né, com o meio. No fundo, a gente faz coisas que a gente acha relevantes e tem uma projeção limitada, porque justamente a banalização é o que projeta, né? É a imbecilidade que é homenageada, que tem vitrine, né? E então a gente percebe que é isso mesmo, que a saída é a gente não se fechar em clubes, mas se unir e se fortalecer como um grupo pensante. Porque se a gente ficar isolado, a gente vai ser engolido pela onda de mediocridade, porque o digital, o algoritmo, parece favorecer a imbecilidade, né? Essa cultura toda das dancinhas, quer dizer, nada contra se divertir, gente. Cada um se diverte como quer, vai jogar videogame, vai paintball, vai andar com o cachorro. A diversão, o entretenimento é uma coisa, a arte é outra. A arte não é entretenimento. A arte é sério. A arte é um negócio que redime o ser humano, que é o que o ser humano deu de bonito para essa porcaria dessa coisa chamada humanidade. O que o ser humano tem de chorar de beleza é a arte, gente. É a arte, sabe? Quando você escuta as vésperas de Monteverde, você fala, poxa, o ser humano produziu algo relevante, né? E eu acho que é isso. A banalização, ela é privilegiada pelo algoritmo, e quem não está nessa corrente, e quem não pode estar nessa corrente, está também coexistindo nesse mar digital. E é claro, as pessoas que querem sabem procurar, sabem achar, mas é muito ruído, muito ruído. Então as pessoas têm que navegar um grande mar de ruído até achar onde tem realmente alguém com uma voz querendo dizer alguma coisa que não seja, de novo, aquele choque, aquela coisa apelativa, que é o que virou o standard de rede social. Que conversa com os músicos, faz sinais e se prepara para o início da apresentação.